Por favor, adoro ser interrompido, tá? Para qualquer problema é só me interromper. Qualquer dúvida é só me interromper. Então coloquei nos mesmos moldes de sempre, né? Todas as informações necessárias aqui, tá certo? Da disciplina. O que eu tenho obrigação de colocar sobre a equipe, objetivos, ementa, cronograma, tudo bonitinho, plano de ensino, frequência mínima. Aí eu sempre coloco algumas coisas que eu considero pré-requisito para a física experimental, tá? Na física 2, às vezes tem algum experimento ou outro que a gente precisa de um paquímetro, e tem sempre uma informaçãozinha sobre alguma coisa aqui. Vetores em física, eu sempre tenho que saber alguma coisa de vetores. Algarismo significativo nem se fala. Então sempre é necessário meio que um pré-requisito, né? Não estou te cobrando nada desse material aqui, nenhuma atividade, né? Mas se você sentir qualquer dificuldade ou qualquer carência em alguma operação da física, aí, por favor, não deixe de acessar aqui. Beleza? Bem, de acordo com a ementa que nós temos que seguir aqui, ó, justificar por que está o nosso paquímetro lá, e olha só, fluidos, estática e fluidos, tá? Então, gravitação universal, tento oferecer algum experimento que contemple esse assunto aqui, pelo menos fale um pouco de aceleração da gravidade, pelo menos fale um pouco sobre força-peso, força gravitacional, né? Estática e fluidos, essa parte de princípio de Arquimedes, de empuxo, eu tento cobrar aqui para contemplar um pouquinho dessa área que infelizmente não dá para contemplar todos os assuntos, né? Oscilações, a mesma coisa, oscilações e ondas, né? Ondas mecânicas, eu acabo usando o conceito de ondas, tá? Em um experimento só que contempla gravitação universal, fala um pouquinho de oscilações, né? E fala um pouquinho sobre ondas mecânicas, né? Para falar de oscilações, eu vou até mostrar aqui, não vai aparecer para vocês não, tá? Deixa eu entrar aqui como não estudante, porque eu não vou adaptar, não é o de vocês, eu vou adaptar é a física moderna. Não tinha física moderna para mim antes, agora tem, então estou adaptando os experimentos. Então, o primeiro experimento nosso aqui é o que contempla a gravitação universal, tá? Que é o de pêndulo simples, né? Experimento de pêndulo simples. Quem fez física 1 ficou com cinemática, estudou alguma coisa de gravitação, de queda livre, para falar de cinemática, mas não pegou a parte de gravitação universal, né? Aqui, esse experimento ele tem o objetivo de calcular a aceleração da gravidade, né? Então, ele é o mais próximo que a gente trabalha no laboratório presencial aqui nesse assunto, beleza? Outro experimento que eu tenho para contemplar a parte de fluidos é princípio de Arquimedes, onde eu uso o paquímetro, por isso que tem aquele pré-requisito lá em cima, tá? Desculpa estar meio apagado para não congestionar muito a vista de vocês quando vocês entrarem lá na plataforma, não vai aparecer, né? E para falar de movimento falar de movimento oscilatório, eu tenho um que fala sobre ondas estacionárias. Tá? São esses três experimentos que nós temos aí. Já dá para fazer bastante conta aí. E dependendo do andar da carruagem, a gente sempre tem algum experimento na manga, tá? Para tendo tempo aí, calendário suportando, a gente coloca algum outro experimento aí no meio. Beleza? Mas aqui já dá para ter uma abrangência muito boa do conteúdo e da ementa que está lá. Beleza? Bem, como vocês viram o semestre passado, a gente tem que olhar como que é o experimento aqui, explicar um pouco da teoria, tá? E aí eu tenho algumas teorias aqui já pré-formatadas sobre o assunto e tenho a parte experimental. Eu vou recorrer à parte experimental. Fica a teoria aula 1 e aula 2 só para enriquecer, tá? Caso alguém tenha necessidade aí, eu vou explicar a parte experimental, né? Fazer algumas contas aqui, mostrar o que a gente tem feito aqui, beleza? Eu vou falar de forma geral sobre. Deixa eu voltar aqui, perdão. Eu vou falar de uma forma geral sobre ondas, e às vezes hoje é a aula que eu vou falar mais sobre ondas, porque ela pega esse primeiro experimento aqui, tá, de pêndulo simples, e pega o último experimento que fala de ondas. O único que é um pouco mais neutro aqui é o experimento 2 que fala um pouco de fluidos, de pressão, tá? Então eu vou falar um pouco mais de ondas hoje, tá?
Eu vou mostrar primeiro o meu experimento lá no laboratório, tá certo? O experimento que nós montamos lá no laboratório de física, tá certo? Experimento do laboratório de física, tá? Que fala sobre pêndulo simples, tá certo? Tá aí, ó. Ele, ele tem um instrumento bem simples, tá? Que a gente tem um material aqui de madeira para criar um pêndulo, né? O que é um pêndulo? É uma cordinha só aqui, presa a imagem não está muito legal, presa numa chumbada aqui, ó. Então, eu tenho a possibilidade nesse material aqui de controlar qual é o comprimento desse pêndulo aqui, né? E colocar esse pêndulo para oscilar, tá certo? Eu tiro ele um pouquinho da posição de equilíbrio dele e coloco ele para oscilar, ó. E solto ele aqui e põe ele para oscilar. Eu vou discutir um pouco da teoria desse equipamento, né? Do princípio em si. Vou discutir um pouquinho a teoria aqui. E o meu objetivo é soltar isso aqui e medir o tempo que ele gasta para oscilar. Tá certo? Mas vamos para a teoria um pouquinho antes, para não ficar muito perdido aí. Bem, eu tenho alguns recursos aqui que eu tenho ele artificial aqui, ó. Então o que eu estou fazendo lá é pegando um pêndulo de comprimento conhecido, tá certo? De comprimento. Estou pegando a aceleração da gravidade da Terra, não tô tirando o meu o meu atrito aqui, ó, tá? Estou medindo o comprimento do centro lá do nó até o centro do objeto aqui, ó, e vou tirar isso aqui um pouquinho do repouso, não vou fazer uma amplitude muito grande, vou tirar ele um pouquinho aqui do ponto de equilíbrio dele, em torno de 6 graus, 5, 6 graus, é bem baixo, e vou soltar ele para ele ficar oscilando. Dependendo do tempo que ele gasta para ir lá do outro lado e voltar, ó, bacana que ele até marca ele até traça o período aí, olha lá. Ele pega sempre do meio, né? Vai lá do outro lado e marca. Vai lá do outro lado, volta. Ele pega, mas ele pega a oscilação completa. Lá na prática, o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai pegar a gente pega a oscilação completa. A gente espera ele sair daqui. Seria bacana se montasse ele. É possível montar esse experimento? Boa, Herbert, é a sua pergunta. É, seria muito bacana vocês montarem o pêndulo, né? Vocês viram que o meu pêndulo aqui, ele é bem simples, tá? Ele é um cordão comum, né? Com uma chumbadazinha aqui presa. Essa chumbada que ela tá presa numa argolinha aqui, essas argolinhas, parafusozinho, porque o chumbo ele é muito fácil, né? Você tomando um cuidadozinho, você aquecer o parafuso, você consegue enfiar ele aqui na chumbada, esperar esfriar ele ficar preso, né? O chumbo você derrete ele até na colher, né? Ponto de fusão dele é muito baixo. O chumbo é o mais indicado, né? Então, você realizar um experimento desse, colocar um comprimento e variar o comprimento, bem, você fazendo ele em casa, né, pode pegar a sugestão do nosso roteiro. Eu vou mostrar o roteiro lá. Pode usar a sugestão do roteiro, os comprimentos que estão lá. Lá varia de 50 centímetros, meio metro de comprimento, até 90 centímetros. Então não é nada assim, 1 metro, 2 metros, uma coisa que vai ter alguma dificuldade, né? É um experimento que você faz até dentro de casa e talvez dentro de casa seja até mais indicado, por causa de atrito com o ar, influência, lugar que vai numa garagem, vai na parte externa, se tiver um vento já atrapalha. E você deixar esse equipamento ficar oscilando. Você construiu o pêndulo com um comprimento conhecido, ó, vou colocar aqui 50, nós vamos de 50 a 90. A sugestão do roteiro, tá? Eu peço pelo menos 5 pontos, então eu faço com 50, 60, 70, 80, 90. Tá? 5 pontos tá bom. Para calcular um desvio padrão, para fazer uma média, eu acho que tá razoável. Lógico que, né, o ideal seria num laboratório mais pontos, né? Mas esses 5 já nos atendem bem, já dá para chegar numa aceleração de gravidade razoável, tá?
Então ele é eu sugiro a chumbada só por causa da estabilidade, né? Relativamente denso, né? Então uma força-peso grande, mas por causa da estabilidade. Mas qualquer esfera que você tiver, tem um aluno meu que fez uma vez com bola de bilhar, né? Com sinuca, né? Então qualquer esfera que você tiver, que você conseguir, né? Deixar ela bem estável ali, né? Com um diâmetro um diâmetro menor, não exagerar no diâmetro, porque vai acabar influenciando aqui na hora de oscilar. A oscilação é pequena, é coisa de 5, 6 graus que a gente solta isso aqui, tá? Não pode ser mais do que isso, senão a equação que eu vou apresentar lá não atende, tá? Eu vou exagerar aqui só para efeito para explicar a teoria em volta disso aqui, tá? Só, vou dar uma exagerada boa, mas na hora de fazer o experimento eu não vou usar isso tudo, tá certo? Então eu vou considerar um lado aqui, ele em um lado aqui, vou considerar ele no equilíbrio e vou considerar ele, né, não, esqueci de olhar o ângulo, mas acho que foi 26, e vou considerar ele numa outra extremidade aqui. Então vou pegar ele no meio, no ponto de equilíbrio, numa extremidade aqui qualquer, e vou pegar ele aqui, ó, na extremidade oposta. Por que que ele é merecedor de estudos, né? Deixa eu... Por que que ele é merecedor? Então vou discutir aqui o porquê. O que que dá para medir com isso? Ok? Então tá aí. Tá certo? Bem, primeiro, eu vou colocar esse negócio para ficar oscilando, como vocês viram lá aqui no experimento, oscilando com um ângulo bem pequeno. Deixa eu aumentar aqui para 90, só para ele demorar bastante, demorar mais, né? E vou colocar ele aqui com 6 graus, né? E vou deixar ele oscilar. Deixa eu usar meus recursos todos aqui, meu cronômetro aqui. Cronômetro, medir período, calma, eu estava usando pouco recurso aqui, minha régua. Então estava sem recurso aqui, sem atrito, terra, 1,90, tá? Então eu vou lá e tiro um pouquinho ele do lugar e ponho ele para oscilar. Solto ele para oscilar. Então esse movimento aqui, ó, ele é um movimento uniforme, tá? E tem como eu medir o período desse meu, olha só, tem como eu medir o período. O período, ele começa do meio, né? Eu acho mais fácil começar da extremidade. Soltar ele aqui, esperar ele ir lá, quando ele voltar eu começar a medir de novo, né? Então, medir um período completo, ele para, ó. Então quer dizer que com 90 centímetros, né, ou seja, 0,9 metros, ele gasta 1,90, né, quase 1,91 para fazer uma oscilação completa, que é sair de uma extremidade qualquer dessa, ir lá na outra e voltar, né? Então, para fazer isso, ele gasta um tempo X. E eu quero saber qual que é a utilidade desse tempo aqui, tá? Esse é um tipo de experimento hoje que ele é feito em vários cursos da engenharia e da licenciatura em química, tá? Então é um curso que é muito praticado na agronomia. Todo laboratório que eu acompanho lá na física tem esse experimento, tá? Não é uma coisa só nossa aqui não. Então, vou lá, né? Aqui, ó, vou pegar o ponto mais simples aqui, ó, tá? Que é o meio, onde tem equilíbrio. Isso aqui é a força-peso. Contrário à força-peso, na cordinha aqui, eu tenho uma força que é a tensão na corda, certo? Eu tenho a tensão na corda. Então eu tenho uma força-peso,
que está puxando isso aqui para baixo. E tem uma força. Opa, só tem 10 minutinhos. Daqui 10 minutinhos o link cai. Vocês voltem no mesmo link, fazendo favor, tá? Desculpa essa canseira aí. E aqui é a tensão. Nesse caso aqui, não tem força resultante, tá? Por que não tem força resultante? São iguais. Então a força resultante aqui, sei lá, como elas são iguais, nem precisa mudar a ordem aqui. Peso menos tensão. Como eu não tenho força resultante aqui, não está sobrando nada, justamente porque meu peso, né, em módulo é igual a minha tensão, em módulo porque uma está para baixo, outra tá para cima, então a direção é a mesma, mas o sentido é contrário. Então aqui a minha força resultante é zero. Por isso que eu falo que é o meu ponto de equilíbrio. Certo? Então tá aí meu ponto de equilíbrio. Vocês já viram a teoria sobre isso daqui? Só para ter uma ideia, geralmente a gente vê em física 1 e física 2, né? Porque às vezes o professor puxa isso aqui para explicar alguma coisa de ondas ou lá na física 1 puxa para explicar um pouco sobre decompor vetores, alguma coisa assim. Então aqui é o meu ponto de equilíbrio. Nesse ponto aqui eu não tenho ação, equilíbrio. Eu não tenho força resultante. Eu tenho esse negócio oscilando o tempo todo. Agora aqui a coisa já é diferente. Nas extremidades, né? Nas extremidades a coisa já é diferente. A minha força peso, que é exatamente o mesmo tamanho. Opa. Minha força peso, que é exatamente o mesmo tamanho. O mesmo tamanho daqui. Ele vai estar nas outras extremidades. Ó. Inclusive, já vou aproveitar o tamanho do vetor aqui e jogar ele aqui. Ó. Então, essa aqui é minha força peso. Tá certo? Essa aqui é minha força peso. Então, tem uma força peso aqui. Comecei por ela porque ela não vai mudar a direção e o sentido, independente do que estiver acontecendo aí. E o mesmo aqui, ó. Não vou mudar nada. Agora, a minha força, tá? A minha força normal, quem faz o papel da normal aqui, perdão, é a força de... Essa força aqui, ó, que é a tensão, naturalmente que ela vai acompanhar a tendência, deixa eu até exagerar um pouquinho nela aqui, ela vai acompanhar a tendência, só para facilitar meu desenho depois, ela vai acompanhar a tendência da corda. Então pronto, o negócio já desequilibrou aqui, ó. Já desequilibrou. Já não está na mesma direção e sentido mais. Já acabou com a minha brincadeira. Então aqui agora essa tensão está desalinhada em relação ao peso e vai surgir uma força resultante aí. Certo? Essa força resultante, quem sou eu com essa canetinha minha fazer esse desenho? Essa força resultante, eu vou fazer uma soma aqui, a soma do paralelogramo, né? Eu vou somar esses dois vetores aqui, ó. Tá certo? Eu vou somar esses dois vetores aqui. Como que eu faço isso? Faço uma reta aqui que eu vou tentar colocá-la bem discreta aqui, que é só uma reta paralela para servir de referência. Uma reta paralela a um dos vetores, ao vetor tensão, por exemplo. E agora vou pegar uma reta paralela ao vetor peso, né, que é a regra do paralelogramo. Vou pegar um vetor aqui, ó, paralelo ao vetor peso, paralelo ao vetor peso. Não saiu bem paralelo não, mas já deu para ter uma ideia, né? Aí, somando esses dois vetores, o que vai surgir? Somando esses dois vetores vai surgir um vetor aqui, ó. Deixa eu tentar destacar ele o máximo aqui, ó. Vai surgir um vetor aqui, bem aqui no meio.
esse vetor aqui no meio, acho que o nome mais adequado para ele é, ele é uma força resultante, né? É aquela força resultante que estava aqui, ó, que é zero, né? Só que aqui agora ela não é, né? E ela está apontando justamente para esse ponto de equilíbrio aqui, ó, tentando restaurar o movimento, tentando fazer isso aqui voltar. Por isso que eu chamo ela também, o nome mais comum é força restauradora. Vixe Maria. Dura, restauradora, certo? Faltou língua aqui para falar esse negócio. Então, que ela está tentando restaurar o movimento, ela está tentando sempre cair aqui, ó, no equilíbrio, sempre. Do outro lado, se você for parar para ver o que está acontecendo, a mesma coisa não, similar. Vou fazer aqui uma reta paralela à força tração, olha lá, paralela à força tração, deixa eu colocar ela discretinho aqui. E uma outra força paralela à força peso, certo? Uma outra força aqui paralela à força peso, certo? Não precisa ser tão santo assim também não, né? Aí, olha só para que lado agora que a minha força resultante está apontando. Na verdade, ela continua apontando para o centro da trajetória. Tá certo? Ela continua apontando para o centro da trajetória. Minha retina não ficou exatamente do jeito que eu queria aqui não, mas a interseção não ficou legal não, mas a doença da pessoa de querer fazer um negócio melhor. Deixa eu colocar aqui o meu vetor, não deu exatamente o mesmo tamanho do anterior. Deu sim que eu fiz ele junto, calma aí. Então tá aqui, ó. Um vetor paralelo à tensão. E um outro vetorzinho aqui, paralelo à força-peso. Talvez esse vetor aqui não ficou do mesmo tamanhozinho. E aí, paralelo à força-peso. Isso, agora deu certo. Paralelo à força-peso, que deu mais certo. Beleza? Então vai surgir uma força aqui apontando para o centro, que tem que estar mais acompanhando aqui a trajetória, tá certo? Então está aqui acompanhando a trajetória aí, ó. Então, só para justificar o porquê, né, que esse negócio tem um movimento tão organizado, tão bonitinho, que vale a pena utilizar. Opa. Que é, olha lá, cadê minha força? Isso. Que é a força aqui resultante ou restauradora que vai mandar voltar para o equilíbrio, certo? Então, toda vez que eu me afasto do equilíbrio, tem uma força tentando fazer eu voltar. Então, esse movimento aqui tem essa força para manter, para restaurar, para equilibrar. Então, toda vez que afasta um pouquinho, e é fácil porque à medida que está vindo para cá, ó, ele tem velocidade. Então, ele vem, só que tem essa força contrária, ele vem até ele chegar na extremidade aqui e adquirir velocidade zero. Quando ele volta acelerado o tempo todo, até chegar aqui, ó, no meio e não ter força mais. Então a velocidade aqui no meio, ó, é máxima, certo? Então ele passa aqui por inércia, ele continua. Ah, cara, mas não tem força resultante aí. A força que estava atuando acabou. Acabou, mas e a velocidade que ele adquiriu até chegar aqui? Aí aqui ele passa direto. No que ele passa direto, ele começa a sofrer uma força contrária. Vai diminuindo a velocidade dele, chega à extremidade lá de novo, com velocidade zero. Aí ele retorna. E vai ficar fazendo isso aí. Lógico que tem um atrito do ar, né? Tem um ou outro inconveniente aí que não vai fazer esse negócio durar muito bem. Mas pelo menos eu usei isso já para relógio de pêndulo, né? Então,
há uma uniformidade aqui. Então por isso que leva o nome de movimento uniforme. Movimento ondulatório, movimento harmônico simples. Beleza? Esqueci de dar sequência à gravação aqui. O que está acontecendo? Se você observar, né, chamar isso aqui de extremidade A, aqui é o equilíbrio, tá? É meu ponto de equilíbrio. E aqui extremidade B, então imaginar que aqui é meu equilíbrio, tá? Meu zero aqui, meu equilíbrio. Aqui é a minha extremidade A e aqui minha extremidade B. Quando eu voltar lá vai ficar mais fácil, né? Perceber o que está acontecendo. O meu pêndulo, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está indo lá numa extremidade. Opa, vamos melhorar isso aí. Aumentar a frequência. Ele está indo lá numa extremidade, voltando, passando lá na outra e fazendo isso aqui, ó. Ele está o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Então por isso que ele lembra um movimento, por isso que ele leva o nome de movimento harmônico simples. Por isso que eu estou falando de ondulatória. Ondulatória. Tá certo? Porque eu achei uma onda aqui. Por isso que vem a necessidade de eu entender alguns elementos de uma onda. Aqui a onda está vertical, porque esse negócio está oscilando aqui numa direção diferente, mas toda hora ele toca aqui. Essas extremidades aqui, ó, é de velocidade zero. Que ele, toda vez que ele chega aqui, ele volta. Então esses aqui são extremidades zero. E o centro aqui, ó, velocidade máxima. Então dá para explorar até mais. Dá para falar que tem pontos em que eu tenho energia cinética, eu tenho uma energia associada aqui à velocidade, sem entrar em detalhes, né? Para não sair do assunto. Tem uma energia nas extremidades aqui, seja B ou A, opa, uma energia cinética zero, né? Porque não tem velocidade. Na outra extremidade a mesma coisa, né? Uma energia cinética zero. Aí eu pergunto, né? Porque nada se cria, nada se perde. Uma hora você tem um máximo de energia cinética. Esqueci de colocar aqui, né? Tem o máximo de velocidade, tem o máximo de energia cinética. Bem no ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio. Bem, então, calma aí. Tá tendo uma variação de energia aqui. Tem uma variação de energia aqui, ó, acontecendo. Tá certo? Diferente de zero, né? Então, a hora que você não tem energia cinética, você tem que ter alguma outra energia, né? E qual seria essa energia? Então, se eu considerar isso aqui o nível zero, porque isso aqui faz um movimento, né? Bem, lembrando o círculo lá, né? Esse movimento lembrando o círculo. Então, esses pontos aqui são os pontos mais altos. Aqui no desenho não fica muito claro, não, porque eu se deslocou pouco, mas nas extremidades aqui, já que a velocidade é zero, a minha energia potencial gravitacional, ela é máxima. Se eu considerar esse nível, esse ponto de equilíbrio, minha referência, meu referencial, então aqui vai ser meu nível zero de altura, tá? Porque se a minha velocidade é máxima, minha energia cinética também é máxima. Em compensação, minha energia potencial, zero. Minha energia potencial é zero. Aqui do lado, na outra extremidade, a mesma coisa. Minha energia potencial zero, é máxima, porque não tem velocidade. Mas em compensação, minha energia cinética, zero. Minha energia cinética é zero. Então tem uma conservação de energia, tem tudo que eu preciso para classificar isso aqui como movimento harmônico simples, como um movimento ondulatório, como uma onda, né? Isso aí, fazer uma analogia com onda, né? Que tem uma perturbação aí, tem uma oscilação aí, né? Tem uma variação de energia, tá certo? E tem o formato de uma onda aí, ó. Então eu posso aplicar diversos conceitos que eu conheço de ondas para entender melhor isso aqui. Então a força que está mandando aí é a força gravitacional. Porque quando eu levanto isso aqui para extremidade A ou extremidade B,
Tudo bem, eu estou fazendo isso. Então eu sou o externo, né? Eu estou fornecendo energia externamente. Tá, tudo bem. Quando eu abandono, né, essa energia que eu forneci, ela está na forma de energia potencial, porque eu elevei isso aqui, ó. Tirei ele desse patamar aqui embaixo, ó, e elevei ele um pouco, né? Então ele tem uma altura. Então ele ganha uma energia potencial. Quando eu abandono ele, ele converte essa energia em velocidade, energia cinética. Por inércia, ele passa direto aqui e fica oscilando, né? Então, quem está mandando aqui é minha força peso, né? Deixa eu colocá-la aqui de acordo com a legenda dela aqui. Então, a minha força peso. Então, eu experimento, um dos experimentos que a gente mais utiliza nos cursos presenciais, né? Para você não achar que está sendo diferente aí numa distância, é justamente esse aqui que se aproxima, fala da força gravitacional, da força peso, e tem como objetivo calcular a aceleração da gravidade. Como que vai ser feito isso? Eu vou falar logo logo. Antes eu vou entender melhor que o meu período, para não ter que deduzir fórmula aqui, o meu período ele é proporcional a essa força que está. Se não fosse essa força peso, não tinha resultante. Então quanto maior for a aceleração da gravidade, aqui, a gente vai ver isso lá no simulador, maior é meu período. Fácil de ver isso aqui, tá? Vou pegar os extremos, vou pegar a Lua, que é 1,62, e vou colocar para oscilar. Ó a lentidão, vou pedir para medir o pêndulo, tá? Olha o tempo que ele gasta para medir um período, uma oscilação completa, sair de um lado, ir lá no outro, ir lá numa extremidade, ir lá na outra, gastou 4,68. Vamos fazer isso na Terra. Já viu que já começou a oscilar mais rápido. Ele só sai de uma extremidade a outra mais rápido. Por quê? Aquela força restauradora lá, não mexi na massa, mas eu mexi no peso, na aceleração da gravidade. Né? A gravidade está 6 vezes maior praticamente aqui, ó, 9,8 em relação à Lua. Vamos pegar um cara exagerado, que é o Júpiter. Né? O Júpiter já vai oscilar bem mais. Olha que a ondinha já é bem menor e ele está gastando 1,19, né? Quase 1,20 aqui, para sair de um lugar, de um ponto a outro. Então, 1,20 praticamente, com a Terra 1,91 praticamente, e com a Lua, então estou vendo que influencia muito, tá certo? Influencia muito. Olha o quanto é lento, né? Então eu vi que essa daí é uma variável importante aí, tá? Ela está inversamente proporcional, na verdade, inversamente proporcional à aceleração da gravidade, certo? O G. Nós já até dei um spoiler aqui, já até adiantei que é uma raiz, né? Na hora de fazer na prática, né? O que eles observaram? Que não é toda hora que eu vou lá e dobro o G, tá? Que automaticamente, dá até para fazer isso com comprimento, que automaticamente o período vai lá e fica 2 vezes menor. Não estava acontecendo isso. Toda vez que você dobrava o G na prática, o que acontecia é que o período ficava menor, mas não era 2, era raiz de 2, certo? Então eles concluíram que era inversamente proporcional, era que nós acabamos de ver ali, mas não era direto, tinha uma raiz quadrada no meio aí, tá? Eu vou fazer até as continhas para mostrar no comprimento, que é mais fácil, que o simulador permite fazer isso. Então vamos olhar o comprimento no simulador. Se eu realizo o experimento, vamos fazer tudo na Terra agora, manter o G constante. Se eu faço com o comprimento 40, é muito difícil eu medir isso aqui no olho, né? Então ainda bem que tem aqui, ó, 1,27. Se eu dobrar o comprimento, passar para 80, qual vai ser o período que eu vou medir aqui? Vou lá tentar descobrir. Na prática, a gente percebia que não dá para fazer isso aqui.
Aumentava, mas não aumentava exatamente, não era o dobro, olha só. 1.4, 1.27, né? Aí eu vou lá e passo para 1. Dobrei. Então de 1,27 passou para 1,79, 1,80, não chegou a dobrar, né? Vou fazer essa continha. Só mandar um link para fazer essa conta aí, né? Vamos fazer essa conta aí. Quando eu dobrava então, quando o comprimento era 0,40 centímetros, o meu período era 1,27 segundos. Aí quando eu passava o comprimento para 0,80 centímetros, qual era o valor do meu período? Boa pergunta. Eu vou pegar aquele 1,27 que dava antes, segundos, e vou multiplicar por raiz quadrada de 2, porque eu dobrei o comprimento. Quanto que vai dar isso aqui? Fazendo essa continha aí, ó, 1,27 vezes raiz de 2, que é 1,42 aproximadamente, vai dar exatamente o que? 1,80 segundos. Aí quando o sujeito ia lá fazer na prática e media, aí ó, realmente dava um ponto, tá bom, a aproximação, né? Um ponto, quase 1,80, né? Então ele via que não era o dobro exatamente. Se ele dobrava, né? Se ele dobrasse o comprimento, ele não dobrava exatamente o período, mas quase, né? Tinha um raiz no meio, então ele percebeu que tínhamos, que é mais difícil a gente visualizar isso, tá? É mais difícil a gente visualizar isso no G, que a gente não tem dois planetas lá com G, é, com um G um dobro do outro, né? Mas comprimento está fácil de ver. Então nós percebemos que o comprimento era proporcional à raiz quadrada de L, né? Só fazer Então, que acontece? Lá estava fácil de fazer esse teste. Eu vi que era proporcional ao nosso. E aí tem uma outra dedução que eu vou correr dela aqui para não ficar muito matemático, que é fazer uma relação aqui, fazer uma comparação desse movimento aqui, como se fosse um pedaço de um movimento circular, tá? Aí, para calcular período, eu teria que entrar com um pouco do conceito de movimento circular uniforme aqui, mas vou dar esse pulo do gato aí e meu período está praticamente pronto. Tem um 2πr aí, né, que é uma constantezinha que apareceu aí no meio. Ele é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional ao g. Então consegui montar a minha equaçãozinha aí, tá certo? Essa é a minha fórmula de período. E olha o que eu tenho no período. Período. Comprimento do pêndulo, que eu posso mudar à vontade, você pode fazer em casa, para de 50 centímetros a 90 centímetros, 1 metro e meio, fica a seu critério. Pode mudar a sugestão que está lá, tá? No roteiro, eu vou mostrar o roteiro. E pi, você vai usar o pi que está lá, né? O pi que você já sabe, você está cansado de saber, né? Tenta ser o mais preciso possível, né? 14, 15 e lá vai mais coisa lá, né? E você já sabe também. E o período você vai ter que medir. E a gente vai mostrar lá e discutir essa medida. Beleza? Tranquilos? Deixa eu só. Opa, parei de gravar aqui, esqueci de voltar. Então, a gente tem uma forma de descobrir. Por quê? Porque na sua casa aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que variar o comprimento, né, que foi a minha sugestão lá, né, de 0,50 centímetros até 90, mas gente, pode ser 1 metro, 1,5 metro, o que você achar melhor aí, tá certo? E só, né, é o comprimento e o cronômetro. E o cronômetro que você vai usar aí do seu celular
para medir o tempo que essa esfera, que esse corpo gasta para ir lá na extremidade, sair da extremidade A, passar pelo ponto de equilíbrio, ir lá na extremidade B, passar de volta e voltar, retornar aqui para a posição inicial, que é A. Beleza? Então, o período tá fácil de medir. Então, com a trena aí você vai medir o comprimento e com o cronômetro do celular você vai medir o tempo. Então você tem o quê? Tá faltando o quê então? Justamente o G. É o G que você vai calcular. Tá certo? Então, através dessa fórmulazinha você vai dar uma linearizada nisso aí para ficar mais fácil. Tá certo? Vamos fazer esse negócio ficar linear. Por que eu vou fazer esse negócio ficar linear? Se você tentar olhar o que, que vai acontecer, tem até uns vídeos teóricos que falam um pouquinho sobre isso aí, e comparava assim, ah não, Carlos, o período tá variando, né? Eu estou conseguindo medir o período aqui com o meu celular, bacaninha e tal, estou medindo o período. Aí eu estou conseguindo medir o peso, o comprimento também, perdão, em metros. Beleza, mas aí quando você vai fazer a curva, ela vai, né, vai construir o gráfico e vai ficar meio curvado. Por quê? Por causa da raiz quadradazinha no meio aqui. Se você linearizar, ou seja, tirar essa raiz quadrada, tá? Esse negócio fica bonitinho. Né? O L aí, o G. Se você levar todo mundo aí ao quadrado, todo mundo, aí você vai ficar com período ao quadrado, 4π ao quadrado, tudo bem, até isso aqui é só número mesmo. Elimina a raiz quadrada e ficou com L sobre G. O que me interessa é o G. Mas, olha como é que já ficou bacaninha já. Ficou período ao quadrado, que é igual. Vamos isolar o que, que não vai mudar, tá? O 4, o π ao quadrado e o próprio G. Ah, cara, mas eu tenho que calcular o G. Mas ele não vai mudar, não, ele é constante. Ele fica na parte constante da fórmula aqui, ó. Ah, beleza. Então, vezes o comprimento. Então, eu só isolei aqui, ó. Passei o G para cá. Isolei o que não vai mudar, o que é constante. E olha como é que ficou a minha equaçãozinha, tá? Ela ficou como se fosse y aqui, né? Esse número todo entre parênteses aqui é a minha inclinação, é meu coeficiente angular, vezes o L aqui que é o x. Agora, se eu montar meu gráfico, ele vai ficar bonito. Se eu montar meu gráfico, bicho, a bagunça aí. Só o quadro que não está bonito, né? Se eu montar meu gráfico, só que agora de período ao quadrado em função do comprimento, aí vai ficar legal. Porque agora vai ficar uma reta. Tá certo? Vai ficar uma reta aí agora. Beleza? Então, ficando uma reta, eu calculo a minha inclinação, que é o A, né, meu coeficiente angular. E meu coeficiente angular é justamente aquele número todo ali, é o 4π ao quadrado, que eu estou cansado de saber o que, que é, e o G. Então tá fácil descobrir o G. Isso usando o gráfico, né, calculando a inclinação do gráfico, né, o coeficiente angular aí tudo bonitinho e tal. Aí calculando isso, né, calculando o gráfico, usando a inclinação aqui, eu vou chegar à conclusão que o meu G vai ser 4π ao quadrado dividido pelo Azinho. Então tem uma maneira de utilizar, é utilizar essa formulazinha aqui, isolar o G. Vou até isolar isso depois, vou isolar o G. Outra coisa é eu linearizar, porque não vai dar certo isso aqui. Como é que calcular a inclinação disso aqui é calcular a derivada, não vai ser interessante. Não vai facilitar muito minha vida. Se eu linearizar esse negócio, aí eu sei que se eu montar um gráfico de tempo ao quadrado em função do comprimento, eu acho meu G. Né, o tempo eu já sei que eu estou medindo no cronômetro aqui. E beleza. Tranquilos? Então, vão organizar isso aí. Tudo bem, Simone? Vão organizar esse negócio aí.
Não é só porque você chegou não, Simone. Vamos organizar esse negócio aí que tá precisando organizar. Eu tenho duas maneiras, então, tá, de determinar meu período. E eu vou solicitar as duas lá no roteiro, tá? O meu período. Um é graficamente e o outro é usando a minha fórmulazinha lá. Vixe Maria, aconteceu alguma coisa aqui. Tudo bem. Um vai ser graficamente. Eu vou usar meu gráfico lá, como eu acabei de mostrar. E vou fazer aquela analogiazinha lá que eu fiz do AX e vou chegar à conclusão que meu A, né, é 4π. Opa, 4π ao quadrado sobre G. Então, usando essa inclinação, eu chego fácil, fácil aí no meu. Depois, quando tiver mais na véspera, que eu peço para minha prova ser a última, eu acho que eles já lançaram. Participei de uma reunião quinta-feira e ele já estava pronto, não sei, o calendário de prova, não sei se eles já divulgaram, então, gráfico. Então isso aqui é uma análise gráfica. Eu sempre peço minha prova ficar por último para dar tempo de a gente discutir todos os experimentos, tá? E ter uma aula de revisão, né? Mostrar como que eu vou cobrar isso aqui numa prova. Uma coisa é te cobrar isso num roteiro, né? Num relatório, outra coisa é te cobrar isso aqui numa prova. E outro aqui seria usando a equação, digamos assim, né? Basta um valor ou outro aqui, usando a equaçãozinha aqui de período, mas isolando do mesmo jeito que eu isolei lá, lógico, né? Não dá para trabalhar com ela assim, não é muito prático trabalhar com ela assim. Então eu vou lá e elevo os dois lados ao quadrado, né? Vai ficar o t ao quadrado lá, como eu fiz, 4π ao quadrado, L sobre G. Só que aí eu isolo quem? O G. Vou isolar o G. Então o meu G vai ficar 4π ao quadrado. Isso aí a gente vai ter que fazer toda hora, tá? Vezes o comprimento, tá? Não, deixa eu melhorar isso aqui. Vezes o comprimento aqui, dividido pelo período ao quadrado. Tá certo? Ah, caso eu fiz aqui com 50 centímetros, né? Eu vou trabalhar sempre com metro. Eu fiz com 0,5 metros, né? Então, ótimo. Põe o 0,5 aqui. Gente, 10 minutinhos eu vou dar canseira de novo para vocês. Eu preciso conectar no mesmo link daqui 10 minutinhos, tá? Aí o L, 0,5, 4π é o número e o comprimento que você mediu lá com o seu relógio, tá? Vamos fazer um aqui na prática, né? Como que seria? Usando o simulador, né? Eu coloquei aqui o comprimento 80, já sei, né? Vou colocar um comprimento aqui de 1 metro, tá? Não vou medir aqui agora 1 metro. Tá oscilando quanto? Vamos lá. Vou colocar aqui 6 no máximo, né? Se a amplitude for muito grande, deixa aquela equação deixa de prevalecer e vou ter que tentar medir o comprimento disso aqui. Bem, eu vou usar o comprimento que está aqui, tá? E os valores que eu conheço para saber qual. Eu preciso do período, né, para medir o tempo. Olha como é que é difícil medir isso aqui. Vamos tentar medir isso aqui na prática. Você tem que pegar uma hora que ele tá. Quando você soltar ele lá, soltar e querer apertar o cronômetro ao mesmo tempo para poder medir a oscilação, vai te dar muito trabalho, tá? Se você tentar medir uma só, você não vai ter muita precisão, porque só para apertar um cronômetro, apertar e parar ele ao mesmo tempo, a gente gasta quase 0,2 segundos, que é o nosso tempo de resposta, né? Quase 0,6, até mais, né? Só para você dar 2 cliques seguidos aqui, a gente já gasta tempo. Então seria interessante você medir umas 10 oscilações, por quê? Se você medir 10 oscilações, você vai clicar uma vez, vai contar as 10 oscilações e depois vai clicar de novo. Você vai diluir aquele erro seu em 5, 6, 7 segundos. Vai influenciar menos. Você está interferindo menos com o sistema, certo? Então eu vou tentar.
Aí eu recomendo que quando você soltar em casa, que você soltar o objeto, espera ele ir lá do outro lado e voltar, por exemplo, para começar a contar. Eu vou começar a contar ele quando ele voltar para a direita aqui, ó. Tá? Eu vou contar 10 oscilações. É uma sugestão do roteiro e eu acho que mais do que 10 ele vai amortizar na prática e ele vai diminuindo. Não adianta. Menos não vai ajudar tanto assim, não vai diluir tanto assim o erro. Tá? Mas 8 oscilações também tá valendo. Então eu vou começar a contar quando ele chegar aqui de novo. Então eu espero ele lá e volto. Eu aperto o cronômetro. Só que eu conto só quando ele volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu paro de contar aqui. Ó. Não ficou legal não. Mas vamos ver. A gente tem mania de apertar o cronômetro e já começar a contar. Apertar o cronômetro e já começar a contar. Aí não, você está errado. Por quê? Você apertou o cronômetro. Ele nem foi lá ainda e voltou para você começar a contar. Então o certo é você soltar. Ele chegou aqui, apertou o cronômetro. Ele foi lá e voltou, que você conta a primeira. Né? Não ficou tão fora não, vamos lá. Se você pedir para ele medir aqui, ó. Aqui deu 20,07, mas foram 10 oscilações. A gente dividindo isso aqui por 10 vai dar, nossa senhora, nunca acertei, não acerto nunca mais. Vai dar 2,007. E aqui já deu o valor só de um, né? 2,0074. Aqui foi mais preciso. Então, o tempo para um comprimento de 1 metro vai dar esse período aí. Ó. Aí vamos ver se dá para achar a aceleração da gravidade com ele. Bem, vou jogar os valores aqui. Ó. O período que eu achei, vou aqui que está mais fácil, já está o quadrado. Aqui, ó, no final aqui que já está o quadrado. Vou pegar essa última fórmula aqui, vou achar o G. Então vai ficar 4 vezes o π. Vou usar o π da calculadora para ficar mais preciso, tá? Π ao quadrado. Vezes o comprimento, que está em 1 metro. Dividido pelo período. Só que lembre que aquela lá foram 10 oscilações. Que deu 20,07 segundos. Eu quero oscilação de 1 só. 2,007 segundos. Vou pegar o que eu consegui contar lá, tá? Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso nunca mais na vida. 2,007 é uma oscilação. Isso aqui que é o quadrado, ó, pela formulazinha. Então, resolvendo isso aqui, ó, tem que dar certo, né? Tem que dar certo isso aí. Que é o 4 vezes π, que é 3,1492. Eu vou usar isso que eu estou sem calculadora científica aqui. Vezes 1, acabou. Vai dar a mesma coisa, né? Então vai dar 12 ponto... Ah, tá. O meu período não saiu ao quadrado aqui, perdão. Esqueci de colocar o quadrado. 3,141592. Então, só isso aqui em cima vai dar 39 alguma coisa. 39, não economiza número não. 39,6997, lá vai. Ainda arredondei ainda. E aqui dividido por esse númerozinho que não precisa arredonda para 2 não. 007 vezes 2,07. Então vai dar um número de 4,028, quase 1 aqui. Beleza? Então o que vai dar? Vai dar o 39 lá, dividido por esse de baixo aí. Que vai dar... É lógico que é um simulador, mas muito aluno meu já achou esse valor aqui, ó. 9,85. Ficou fake. 9,85 metros por segundo ao quadrado. Então esse aqui é o G para um comprimento de 1 metro, tá? Eu achei esse G local aí e o G esperado era 9,88, 9,8. Tá certo? 9,8.
Alguma dúvida aí, galera? Tudo tranquilo? Então esse aqui seria a aceleração da gravidade para, vou tentar pegar uma na aula prática lá, para 1 metro, que é fácil você fazer em casa, tá certo? Com o cordão de algodão aí. Escolher o comprimento e colocar um objeto pendurado ali. Tá? Lógico que a gente fala de uma. Dependendo até da borracha que você tiver, até com uma borrachinha dá, tá? Mas não vai ficar tão preciso assim, beleza? Teoricamente não tem nada a ver, mas eu acho o seguinte, não tem tão, não é que não tem nada a ver, mas assim, se você faz você nota isso aqui, ó, no próprio simulador, quer ver? Se você pega um comprimento muito pequeno, pensa você tentar descobrir aqui no olhômetro, opa, no olhômetro, qual que é o período de oscilação daquele ali. Olha só isso aqui. Até para você contar 10 oscilações aqui é difícil, tá? Então, quanto maior o comprimento, você percebe que ele vai ficando mais lento e é mais fácil da gente medir. Ó, ponto 60, né? Já vai gastar um ponto alguma coisa, já está mais fácil de medir. Ó. Eu espero ele chegar na direita, aciono o cronômetro e meço. Para medir um é difícil. Ó. Olha o tanto que eu errei. De 1,55 tentando pegar uma oscilação só. Ele chega no máximo da direita. Ó. Aí eu agora, vou lá, voltou, parou. 1,39 é o valor real dele aqui. Né? 1,55. O erro é muito grande. Mas o erro é mais ou menos o nosso tempo de reação. Ó. Pega 0,16 e soma com 1,4 que eu estava achando. Vai dar praticamente isso aqui. Ó. É o meu erro somado à minha tentativa de medir. Né? Quer ver? Extremidade direita de novo. Foi lá, voltou. Agora já quase, né? Então, é um valor ou outro que eu vou conseguir passar próximo, né? Por isso que a gente mede 10 oscilações para diluir o erro o máximo possível. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Vocês concordam? Vamos voltar aqui para o nosso experimento, tá? Sei lá, eu fico mais tranquilo quando eu passo o olho aqui no roteiro. Eu vou no roteiro 1, lá na física 2, tá? O meu roteiro tem esse objetivo de medir a aceleração da gravidade. Aí eu tenho algumas sugestões aqui, tá, gente? Que eu gosto de ver o roteiro para tranquilizar. Não, o que eu realmente tenho que fazer aqui, né? É... Aí eu falo um pouquinho da teoria rapidinho aqui, né? Lá eu passei mais rápido, lá, mas que eu fiz a decomposição dos vetores, tudo bonitinho e tal. Não desprezei a teoria aqui do movimento. Estou sugerindo, tá? Não precisa ser de 50 a 90, tá? Estou sugerindo de 50 a 60, de 50 a 90. Eu sei que são raros, são poucos, né? Raros eu exagerei, perdão. São poucos os experimentos que dá para poder virar para você e falar assim, ó, dá um jeito aí, se vira e faz, tá? É, dos que nós, por exemplo, o de empuxo é mais complicado, tá? Não é impossível, não. Só fazer um dinamômetro, né? Se você não tiver uma balancinha de mão, que é incomum, mas um dinamômetro, você não tem um dinamômetro mais feito em laboratório, que é mais calibradozinho, a gente acha até no Mercado Livre, até uns kits até bacana, baratinho, cinco você compra os kits com 5 dinamômetros, eu compro para laboratório, para as aulas presenciais, é até tranquilo e bem calibradinho mesmo. Se você vai construir um para calibrar ele direitinho, dá para fazer o experimento também em casa, tá? Dá para tranquilo que dá, né? Você precisaria de um dinamômetro, uma vela faria o papel do objeto que eu uso lá, né? Ele até parece demais com parafina, parece demais com vela. Uma vela, o paquímetro e os recipientes, né? O mais difícil são os recipientes graduados, né? Você tem uma proveta em casa, aí já complica mais. Então, vocês vão trabalhar a prestar atenção né, acompanhar a aula ali e usar os meus dados para poder concluir, construir e realizar os cálculos, né?
para concluir o relatório. Mas esse aqui é um dos poucos que dá para fazer em casa. Que qualquer lugar que eu pendurar numa quininha de uma prateleira, que eu prender com durex um cordão ali e amarrar um pezinho, colocar ele para oscilar, com oscilação pequena, com amplitude pequena, como vocês viram lá, eu faço esse experimento. E não estou medindo nada mais, nada menos do que a gravidade da minha casa, né? É um valor oficial, inclusive, né? Então, por isso que esse aí eu vou deixar por conta de vocês, tá? Então, é só uma sugestão de 50 a 90, tá? Só uma sugestão. Você pode variar aí, pegar outros valores, tá? Mas aí eu estou pedindo para você fazer as 5 repetições, pelo menos, tá? Por quê? Porque se eu precisar descartar uma porque não ficou muito legal, ou não fez uma escolha muito boa, teve alguma outra interferência, eu consigo descartar. Então, pelo menos 5, porque se der algum erro, eu posso descartar algum número desse daqui, beleza? Então, pelo menos 5 comprimentos. Eu costumo fazer de 50 a 90, variando 10 em 10. Eu faço com 50, 60, 70, 80 e 90. Período de oscilação, você vai medir as 10 oscilações primeiro. Aqui eu coloquei só uma, né? Mas você vai medir as 10 para diminuir, diluir o erro. E irá dividir por 10, né? Lógico, colocar aqui o valor de uma única oscilação, tá? Você vai ter 5 valores diferentes para gravidade, uma para cada comprimento que você escolheu, ok? Aí vai fazer sua média lá. Então esse GM aqui, ó, que eu chamo de GM, é a aceleração média, né? A partir das 5 que você fez aqui, tá? Beleza, você vai calcular o desvio padrão para mim, tá? O desvio padrão, até tem um textozinho bem simplesinho lá que fala sobre desvio padrão, né? Para lembrá-los a fórmula. Só com esses 5 valores aqui, tá? Não precisa mais do que isso. E esse GF que eu falo aqui, na verdade, é o valor final, seria o valor, é a média, mais ou menos, do desvio padrão. Né? Como foi dado aqui, ó, no texto, ó, aqui foi dado, o valor final aqui foi dado como 9,78, que foi o valor médio, mais ou menos o erro. O erro foi muito pequeno, o erro foi na última casa. Tá? Dá para achar, viu, gente? Se for bem cuidadoso aí, bem metódico aí, dá para achar o erro na segunda casa aqui, ó. No laboratório de física aqui, que nós estamos a uma altitude de 1.400 e poucos metros, está bem altinho aqui, a gente consegue medir em torno de 9,83, 9,85 mais ou menos, tá? Geralmente as minhas medidas saem 9,82, 9,83. Está relativamente alto aqui, né? Pode ser que alguém esteja mais distante do centro da Terra aí, dependendo da altitude, né? Vai achar um valor menor, levemente menor, e pode ser que esteja o contrário, né? No lugar de menor altitude e está mais próximo do centro da Terra, acha um valor maior. Ou está numa região rochosa também, isso é muito relativo. Se tem um lençol d'água debaixo de sua casa, um lugar muito rochoso, tudo isso influencia. Então tá aí. Aqui é aquela deduçãozinha bem simples que eu fiz, tá? E a única coisa que eu estou pedindo é para você construir o gráfico. Observe que eu tenho até uma sugestão, tem até uma planilhazinha do Excel aqui, só para sugestão, tá? Você entrar com os valores aqui, beleza? Deixa eu ver se ela abriu completamente aqui. É porque aqui ela não está baixando não, mas se a gente abaixar ela e abrir no Excel verdadeiro, Excel normal, acho que aparece mais informações aqui. Beleza? Eu até consegui abrir ela hoje, professor, deu uma olhada. Ah, bacana. Aqui, ó, ela consegue, ela abre direitinho. No Excel ela abre, Abre mesmo. né? Aí você vai entrar com as 10, você vai alimentar só isso aqui, ó, a coluna do tempo, das distâncias que você escolheu e as 10 oscilações que você mediu lá. Aí ele já divide por 10, calcula o quadrado, já faz o gráfico bonitinho para você lá. Eu considerei o primeiro ponto aqui zero, só para o gráfico ficar bonitinho, né? O certo seria começar de onde você começou lá, né? Mas aí coloquei no zero só para ficar bonitinho. E aí ele vai calcular a inclinação. Olha só a reta aqui, ó. Se eu te dou um gráfico como esse aqui, olha o valor do A, né? 3,8109.
Só com esse valorzinho do A aqui você já acha a aceleração da gravidade, ó, que foi o que ele fez aqui. Ó. A inclinação 3,81, só que aqui está bem fora, esses valores estão desatualizados. A minha aceleração deu muito alta, tá? O desvio padrão deu pequeno, mas a aceleração deu um absurdo, né? Então está desatualizado esses valores. Está aqui só para servir de sugestões, tá? Se você substituir aqui os valores, ó, vai influenciar lá no gráfico, tá? 14,19. Já está no jeito certinho para você montar seu gráfico aí. Então tá aí. Só isso. Construir o gráfico, né? Vai descrever detalhadamente os 5 valores aí no relatório. Vai determinar para a gente o desvio padrão. Né? O desvio padrão é tranquilo de calcular. Né? Só para lembrá-los aí. Só desvio padrão só dá trabalho. Dificuldade ele não tem não. Né? Desvio padrão. O simples, tá? Tem tanto desvio padrão, né? Eu quero simples. É só um jeito de calcular o erro aqui de forma mais simples. É o raiz quadrada. Aí você vai pegar o g médio que você pegou, que você calculou, porque você fez 5 valores. Aí você vai pegar o g médio lá pra gente, tá? Vai somar os valores lá tudo bonitinho, fazer a média. Aí você vai pegar o g médio menos cada um deles, né? Ao quadrado. Depois mais g médio menos o G2, que é o segundo valor lá, ao quadrado. Você vai até fechar tudo. Até você fazer com o último lá. Beleza? E vai. Se um valor ficou muito fora, você pode tirar ele. Se não conseguiu repetir, ele está insistindo em ficar fora, não tem problema. Então, raiz quadrada de tudo isso aí só dá trabalho, tá vendo? Dificuldade não tem não. Dividido por n, que é o número que você fez aqui, que são 5 valores, menos 1. Só isso. Beleza? Esse é o desvio padrão que tem lá são os as noções que eu dou aqui, ó. Quer ver? Um recursozinho, não, eu até tirei daqui que eu não vou cobrar esse ano, não. Que eu falo um pouquinho de desvio padrão. Mas é simples, beleza? Então tá aí. Descreva a forma como montou seu pêndulo simples caseiro, né? E qual a relação entre o período, o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade. Na verdade, é só discutir melhor essas equações aqui. Né? Os itens 6, 7 e 8 poderão auxiliá-lo na conclusão. Ou seja, quero te falar que é essencial, né, discutir o desvio padrão, se o desvio padrão ficou na última casa, sei lá, está condizente com os valores, tem algum valor que ficou muito fora e puxou sua média e seu desvio padrão para muito longe do valor esperado, enfim. Discutir um pouquinho aí. Só isso, acabou. Beleza? Então, tá aí. No último experimento eu vou falar mais sobre ondas, tá? Aqui é o movimento harmônico simples, eu vou falar mais sobre ondas, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa aula de hoje, tá? Bem, então encerramos por hoje, então, né? Passamos pelo experimento de pêndulo, discutimos o pêndulo. O que nós fizemos? Foi bem específico mesmo, né? Que é a aula experimental. Tem orientação no roteiro, né? Foi falado durante a aula que é para que você construa seu próprio pêndulo em casa, faça suas medidas com as nossas sugestões lá, de valores ou não, né? Crie suas próprias. Ah, vou fazer com 2 metros de altura aqui, caso. Eu tenho um lugar aqui que tem espaço e tal, vai ficar legal. É ótimo, maravilha, tá? Mas faça lá. Não deixe de fazer, não. Esse experimento em si vai ser isso. Vai valer não o nosso experimento que está gravado lá na plataforma, mas o que você criou, né? O que você criou em casa, filmou ali, tem o videozinho, não esqueça, por favor, não esqueça.
gravar um videozinho ali sobre o experimento, né, a realização dele, né, além dos valores, né, que aí fica um trabalho mais bacaninha, mais completo. Tranquilos? Falou, galera.